E antes de te explicar a função único que vamos ver nessa aula, eu quero que você me responda um detalhe da aula passada. Por que utilizamos a planilha de produtos dos serviços e não a planilha de produtos para pegar os nossos produtos? Olha só, para te explicar isso, eu preciso que você entenda comigo como será feito esse preenchimento do usuário da planilha de produtos dos serviços. Preste atenção. Na planilha de produtos, aqui o usuário só vai cadastrar os diferentes tipos de produtos que devem ter na obra, por exemplo. Sendo que a quantidade e o valor total de cada produto desse, que vai utilizar em cada obra e em cada serviço, ele vai estar presente aqui. E é por esse motivo que vamos utilizar a função de classificar nessa planilha, beleza? Mas olha só, caso precisemos comprar, por exemplo, uma argamassa para mais de um serviço, como aqui está acontecendo. Aqui está acontecendo, a gente está comprando 10 quantidades de argamassa para a pintura do quarto e 10 quantidades de argamassa para a encanação da residência. Isso daqui nem acontece, mas é uma suposição, tá? Isso é só para exemplificar. Então, se a gente tivesse isso diversas vezes na nossa planilha de produtos e de serviços, no nosso relatório ia ficar uma quantidade absurda de argamassa, por exemplo, de cabo elétrico 2.000 mm², e ia ficar vários dados desses repetidos. E vamos combinar, isso não seria nada eficiente, pois o que queremos aqui é quanto temos que comprar de cada item. Por esse motivo, a gente vai aprender a função único. E essa função é ainda mais fácil de utilizar do que a função de classificar, olha só. Como é a nossa primeira vez utilizando ela, eu vou colocar ela aqui do lado, e vamos utilizar a página de inserir argumentos, Ctrl Shift F3. Então, eu procurarei a função único, com acento, tá? Lembre dele. Pressionaria OK. E na página de argumentos da função, é bem simples também. Aqui nós só temos 3 argumentos, um a menos do que a função de classificar. E desses 3, somente um é obrigatório, da mesma forma como em classificar, que é o argumento da matriz. Como já vimos na função de classificar, o objetivo do argumento de matriz é exatamente igual. É classificar ou pegar os únicos valores daquela matriz. By call. Nesse argumento, a gente vai selecionar se a procura dos nossos valores únicos estão nas linhas ou nas colunas. E esse argumento é bem parecido por aquele por call, lá da nossa função de classificar. E se você quiser colocar as linhas, por exemplo, colocaremos o valor 0. Se a gente quiser que seja as colunas, colocaremos o valor 1. O caso que a gente vai fazer aqui, o exemplo que a gente vai fazer, a gente vai utilizar ele como 0, pois iremos colocar os valores únicos de acordo com as linhas. E esse último, exactly once, seria uma tradução para o português exatamente 1. E é isso que o argumento faz quando for colocado verdadeiro. Nesse caso, só será mostrado valores exclusivos, que só tenham ele na nossa matriz. Caso tenham 2 ou mais, nenhum deles será mostrado. Por exemplo, se eu tivesse exatamente essa matriz na função de classificar e colocasse exactly one como verdadeiro, não seria mostrado nenhum dado. Pois aqui eu não tenho nenhum valor exclusivo. Olha só, eu tenho 2 argamassas, então a argamassa já não poderia ser mostrado. Eu tenho 2 cabos elétricos de 2,5 mm², também não poderia ser mostrado. E eu tenho mais de 2 zeros. Logo, não seria mostrado nenhum valor. Então, vamos agora aplicar essa função única na nossa planilha. Vamos pegar exatamente o mesmo conjunto de dados que pegamos para a função de classificar. Pressionaremos Enter e olha só o que vai acontecer. E vou pressionar OK. E olha só, nós pegamos só 3 valores, os 3 valores únicos: argamassa, cabo elétrico e 0. Agora eu vou fazer o seguinte, só para te mostrar esse exactly one. Eu vou colocar que eu quero retornar o que aparece exatamente uma vez. Vou pressionar Enter e olha, dá um erro de cálculo, pois não aparece nenhum uma só vez. Então vou colocar falso aqui e agora sim nossa função vai funcionar. Então agora que já finalizamos a função único, vamos unir as duas funções, a função de classificar e a função de único. E para fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e colocar somente a função único no início da de classificar. Então, by call vai ser linhas exclusivas e exactly once vamos colocar cada item distinto. Pressionaremos Enter e olha o que vai acontecer. Nós teremos exatamente o mesmo valor de único. Aí você pode ficar em dúvida, Rafael, mas estou usando a função de classificar e ainda assim ficou o mesmo valor. Por que isso acontece? Isso aconteceu porque, por coincidência, aqui já está em ordem alfabética, pois lá na nossa planilha, os primeiros dados estavam em ordem alfabética. Caso aqui estivesse, por exemplo, cabo elétrico e a argamassa, o nosso resultado seria outro. Foi pura coincidência, entendido? Pronto, e agora com essas duas funções,
nós vamos buscar todos os produtos que precisam ser comprados para a nossa obra.